para ela perceber, entendeu? Entendi. Porque isso pode frustrar na hora, inclusive as orientações em relação à respiração também, né? Sei. É complicadinho. Tem alguma gestante ali? A Valesca é gestante? Não, a Valesca não é gestante, né? Ai, gente, eu sou tão ruim de lembrar. Não, sou gestante não, sou físio. Ela é físio, cadê a Valesca? Eu lembro de você, mas eu não lembro se você era gestante. Alguma gestante? Gestantes que chegaram agora, nós vamos falar sobre a respiração no momento do expulsivo. Né? Precisamos falar sobre isso, na minha opinião. Precisamos falar sobre isso. Né, Liris? Hoje me marcou muito o relato dessa paciente, dela falar assim, que ela falou assim, eu perguntei para ela, o que você mais gostou? O que mais foi importante para você? Ela falou, apesar do hipnose ser muito chato, e eu achava que fazendo hipnose já não conseguia ali relaxar, doía muito, e eu olhava que ainda estava pequenininho, aquilo me assustava, porque eu falava, nossa, se o hipnose está pequenininho, não vai passar a cabeça de um bebê. Então, ela falou assim, isso para mim foi um trabalho difícil. Mas na hora que a gente respirava, a sensação melhorava e eu conseguia relaxar. E aí, então, eu vejo que o mais importante de tudo foi a respiração. Isso no expulsivo ou durante o trabalho de parto? Ela falou das duas coisas. Ela falou assim, aprender a ter consciência da respiração, ela usou esse termo, a sentir a respiração mesmo, né? Saber como respirar durante o trabalho de parto e saber como respirar ali na hora do expulsivo, na hora que eu estava ali. Então, eu sabia que eu não tinha que prender aqui, e aí ela falou que isso foi muito importante para ela. Porque ela sempre fez força para fazer cocô. Né? Legal, vamos começar por aí. O que é essa força de fazer cocô, né? O que é essa força de fazer cocô? Vamos fazer essa força de fazer cocô? Vocês estão sentadinhas aí? Vamos lá fazer a força de fazer cocô. Então, a gente vai respirar, inspirar e vai. Sente onde é que você está aprendendo. Solta. Presta atenção agora no períneo. No períneo, vai. Inspira, prendeu, faz a força de cocô. O que acontece com o períneo? Ele relaxa ou ele prende? Conseguiu prestar atenção? Solta o ar agora. Vamos lá de novo, ó. Presta atenção no abdômen, o que é que prende, e presta atenção lá no períneo. O que é que acontece com o períneo? Vamos lá. Força de cocô, hein? Inspirou bem forte. Agora vai lá para a força, vai, força. O que está acontecendo ali? Solta. Parece que empurra, né, para baixo os órgãos. Para baixo, mas os órgãos vão empurrar para baixo. Na verdade, né? Quem conseguiu sentir o períneo e sentiu ele prender ao invés de relaxar? O que acontece? Essa é a força de Valsalva que a gente chama, né? Essa força de Valsalva, ela acontece, por exemplo, quando você vai pegar um peso, né, bem pesado, uma sacola pesada, o que acontece? Você vai inspirar, vai prender a força, e o períneo, o que ele vai fazer? Prender, porque é da função dele sustentar uma pressão grande lá dentro do abdômen. Então, isso vem reflexo, quase que, né? A força de cocô que a gente faz, aquela força de cocô, né? E que quando a gente está fazendo cocô, a gente não deve nem fazer quando está fazendo cocô, né? Essa força de cocô não faz nem quando está fazendo cocô. A força de Valsalva, que é essa força, né, que todo mundo vê nos filmes, vai, inspira, segura, conta até 10, puxa, né? A gente vai causar um aumento
potente dentro do abdômen, tá? Que não necessariamente é uma força, vamos dizer assim, uma força boa. Por que ela não é, né? Porque quando a gente força desse jeito, vai causar uma alteração no sistema cardiorrespiratório, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, sua e do bebê. Vamos estar pensando agora no parto, tá? E esse aumento, depois que passa, depois que você solta o ar, aí dá aquela queda rápida. E isso, né, fazendo várias vezes, vai cansando o corpo, porque o coração ele vai, acelera, depois ele para completamente. Então, para esse sistema né, circulatório, não é uma coisa tão boa assim, né? Isso assim, né? Vamos dizer que isso já tem literatura que já comprova, né? Esse aumento de força, ele é forte demais. E para os tecidos de sustentação dos nossos órgãos pélvicos, mais ainda também. Porque quando a gente faz essa força, né? A gente distende de uma tal forma que esses tecidos, às vezes, eles no parto, vamos né, pensar nesse cenário, né? Eles depois talvez não consigam voltar do jeito que era. Então, como a gente pode ser mais gentil com o nosso períneo, com o nosso corpo? Qual é a respiração que vai ser eficiente, porém não vai ser tão veemente assim no nosso corpo, ao ponto da gente talvez até no futuro ter uma disfunção pélvica por causa disso. Mas eu preciso dizer que a gente está ainda caminhando, né? Porque até as equipes humanizadas eu já vi pedirem para fazer força, prender né, prende a respiração e empurra lá para baixo, né? É essa orientação que se dá, né, Liris? E aí, o que a gente faz? Tá sem som, Liris? Quer falar alguma coisa ou não? Tá sem som ainda. Oi, agora tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Então, uma coisa que a gente percebe é que, independente da equipe ser humanizada ou não, às vezes ali o profissional ele não tem uma experiência, né, Sandra, corporal dele para compreender aquilo que a gente faz no corpo. Então, eles não sabem que a forma, nem pararam para pensar na respiração na hora do parto, naquilo que a gente tanto fala e tanto trabalha com a gestante, quando ela chega ali com o médico, independente de ser humanizado ou não, é uma barreira, porque eles não sentiram no corpo deles, porque eles não têm um trabalho corporal como a gente. Para a gente é muito mais fluido, mais óbvio esse trabalho, porque a gente vive isso, né? Então, o conhecimento da biomecânica não é só um conhecimento técnico, né? De ossos que se movimentam. É também uma experiência nossa de vivência corporal que a gente se conecta com essa mulher gestante e a gente vai trabalhando isso, esses aspectos da respiração, do relaxamento, da força correta para na hora do expulsivo, né? Essa coisa da vocalização. Então, às vezes, o médico ou mesmo a doula ou a obstetriz que está acompanhando essa gestante, ela não tem essa experiência, né, Sandra? Por isso que para aí, né? Eu já ouvi, minha doula pediu para fazer força de cocô, porque ninguém sabe que força que é para fazer, então. Eu perguntei hoje, tá? Ontem, lá no coletivo, perguntei para uma parteirinha, eu falei, e aí? Porque assim, vamos então combinar que existe a gente tem duas formas de você dar orientação. Uma delas, você vai ter o puxo espontâneo, né? Que ninguém vai falar nada para você.
e o seu corpo vai receber. Então, assim, o bebê está descendo, quando ele chega lá na pelve, no períneo, né? Não necessariamente, quando você está com 10 centímetros de dilatação, é hora de começar a empurrar. Às vezes você já dilatou, mas ainda não aconteceu o reflexo de Ferguson, que é esse reflexo que dá vontade de fazer a força lá para baixo. E como é que é essa força, né? Então vamos só falar desse momento, né? Que é quando você dilata 10 totalmente, tem a dilatação total, o bebê ainda tem uma descida para fazer. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o que a equipe fala? Tem 10 centímetros, vamos empurrar, quando você tem um puxo orientado, né? Um puxo dirigido. 10 centímetros, hora de empurrar. Nem sempre é o momento certo de empurrar, porque o bebê ainda tem que fazer um pouquinho uma descida, tá? Mas vamos falar isso depois um pouco. Mas no puxo espontâneo, né, o corpo vai entender e vai acontecer um reflexo. E como é que é essa respiração natural, esse puxo espontâneo? A mulher, primeiro que ela não vai fazer uma inspiração bloqueada, ela não vai fazer isso aqui. Ela vai fazer assim, ó. E é algo assim que ela não consegue, para de fazer? Não, ela não consegue parar, né? Então, é uma expiração forçada, mas assim, ela é natural. E ela é gutural, a glote está aberta, né? E ela consegue ir para baixo e soltar e relaxar o períneo. Porque quando eu tenho reflexo, o bebê já está no ponto certo de descida, de saída. Né? Então, eu e a Liris, a gente vai tentar hoje reproduzir um pouco, porque o que acontece? Às vezes a mulher toma uma analgesia, e aí? Aí eu perguntei para a parteirinha, e aí, como é que vocês orientam a respiração? Ela falou, a gente pede para fazer força, mas que força que é? Que força que é essa que vocês pedem para fazer? Força, né? Não é a força de cocô, porque elas sabem que não é a força de cocô. Né, Liris? Sabe que não é. Mas que força que é, então, essa, afinal, né? Então, a gente vai, né, pensar que é a glote aberta, né? Uma respiração que não é uma inspiração, e sim uma expiração para baixo, e o relaxamento do períneo. Então, a gente vai um pouco treinar isso hoje com vocês, né, Liris? Como é que é respirar para baixo, abrindo a glote e abrindo o períneo e relaxando o períneo, né? Então, na inspiração, no puxo dirigido, né? Quando pedirem força, então, primeiro assim, 10 centímetros não é necessariamente a hora de fazer força, né? Porque o bebê precisa estar baixinho, ele precisa ter descido, né? Quando ele não desce e você pede para fazer essa força de Valsalva, muitas vezes o bebê ele não está bem encaixadinho ainda e a gente fica fazendo a força e ainda não é o momento dele descer, né? E aí causa né, o que vai acontecer? O períneo vai fazer o que reflexamente? Ele vai contrair. Ele vai ser ativado na hora que você... Então, você está fazendo a força de Valsalva e o períneo está sendo ativado. Então, é importante que, se você tomar uma analgesia, e eu sei que tem muita gente que é do coletivo aqui, né, também, se você tomar uma analgesia, e tudo bem você tomar uma analgesia, o ideal é que você tenha o seu reflexo para o corpo fazer sozinho isso, né, e você não vai precisar pensar e ter uma equipe que respeite isso, né, porque eu já vi equipe humanizada, 10 centímetros, hora de empurrar. Não esperou nem o reflexo acontecer, eu já vi isso acontecer, né? Então, o ideal é que você sinta ali, né? O bebê desce, tem um ponto ali que ele precisa descer, né? E aí você fazer a respiração, reproduzir essa que é natural. Glote aberta, né? Empurra lá para baixo, soltando o períneo. Vamos, Liris? Bora
treinar essa respiração? Eu posso começar? Por favor. Você pode começar aí, né? Tá. Primeiro, quando eu vou trabalhar a respiração na gestação, né? Eu sempre gosto de colocar a gestante em contato com o corpo dela. Primeiro, porque a mulher chega assim para a gente, chega agitada ou chega com alguma preocupação, né? Então, a respiração, ela é a porta de entrada de conexão com as nossas emoções, tá? Então, assim, primeiro ponto é fechar os olhos e observar como você respira. A gente não vai fazer agora, mas é só para você saber que essa é a porta de entrada para você se conectar. Observar a sua respiração. Como você puxa o ar e como você solta o ar. Dá alguns segundos para isso e sente os movimentos. Você pode colocar o movimento na mão, né? Para sentir o peito, a base das costelas, colocar a mão na barriga e colocar a mão também no pé da barriga. Uma outra experiência é você colocar o dedo mesmo na região do seu períneo. Então, se você ficar numa posição ali, que você consiga tocar aquela pele que divide a vagina do ânus e sentir o movimento natural dessa região do períneo enquanto você respira. Aí você faz essa conexão num tempo que você tiver ali para ficar sozinha com você, se sentindo, se curtindo. Essa é uma experiência muito boa para a gente entender como é a respiração ao longo do parto, né? E uma coisa que eu e a Sandra, a gente fala muito, né? A gente conversa e fala, nossa, é muito interessante que elas perguntam assim para a gente, como eu tenho que respirar durante o parto? E a gente sempre fala assim, a gente vai treinar a respiração, mas na hora do parto, o mais importante aconteça o que acontecer, continue respirando. Então, quando a respiração ela traz uma preocupação no sentido, como eu tenho que respirar? E se eu estiver com muita contração? E se eu não conseguir respirar fundo? Se a gente perceber que a respiração vem trazendo essa preocupação, a gente fala assim, olha, aconteça o que acontecer, continue respirando. A gente treina a respiração para que o cérebro tenha uma informação de um caminho a ser seguido pela respiração. Só que esse caminho, ele pode tomar outras vias no momento do parto, isso a gente não tem controle. Mas o fato de a gente ter vivido a experiência, o nosso corpo aprendeu, nosso corpo é inteligente, ele recebe estímulo, ele aprende, ele fixa esse aprendizado. Lá na hora do trabalho de parto, é muito interessante que aí você vai ter a sensação, eu fiz tudo o que eu podia fazer antes. Então, independente da forma correta de respirar durante o trabalho de parto, você viveu a experiência e abriu um caminho novo para você. E a gente sempre fala que a respiração, ela tem um fluxo, né? E o que é esse fluxo? É um movimento quando você traz o ar e quando você solta o ar. Esse fluxo, ele pode ser mais intenso, mais curto, ele pode bloquear, ele pode ser mais longo e profundo. Então, a forma como a gente respira, ela vai ficar alterada por algumas situações ali do trabalho de parto. E tudo bem, isso é normal. Né, Sandra? Tudo bem, é tudo normal. Ora a respiração bloquear, ora ela ficar mais acelerada. Tem condições em que você vai conseguir respirar mais profundo. E a gente sempre associa o movimento de uma onda. Se você imaginar uma onda vindo e quebrando na praia, pensa na sua respiração. Esse movimento da onda.
Então, lembra que aconteça o que acontecer, continua respirando. Lembra da imagem da onda. O corpo também faz um movimento com essa onda quando você imagina a onda da respiração, puxando o ar, sobe no pico da onda, solta o ar, desce a onda. O corpo naturalmente começa a fazer um movimento. E aí, quando a gente expande esse peito, abre a coluna na inspiração, a sensação é de abertura mesmo. E aí você associa isso a uma sensação boa de criar espaço. Por quê? No final da gestação, é sempre mais difícil respirar profundo, porque com o bebê ali pressionando o diafragma, né? Às vezes você não tem espaço direito para respirar profundo, então você começa a perceber que o movimento de abrir o peito, de esticar as costas para respirar, abre todo um espaço novo para a sua respiração ficar mais profunda, né? E quando você solta o ar, que você relaxa, que você desmancha, que você dissolve, você volta para uma posição lá embaixo, descendo a onda, você se fecha. Naturalmente, esse movimento de fechar, ele ajuda o ar a sair. O movimento de abrir ajuda a ter espaço. O movimento de fechar ajuda a diminuir o espaço. Uma outra coisa importante, que é a dúvida da maioria das gestantes. Quando você puxa o ar, você imagina que o períneo, que o assoalho pélvico sobe. Então, ela sempre tem essa noção. Eu puxo o ar, eu trago o assoalho pélvico para cima. Eu solto o ar e empurro o assoalho pélvico para baixo. Né? E a gente vai aprendendo ao longo aí da gestação, nesse caminho para o parto, que essa respiração de relaxamento, de sensação de que abre espaço, de que relaxa a região do períneo, né, para não puxar o ar e não subir, ela é uma respiração que acontece naturalmente. Só da gente não elevar os ombros quando a gente inspira, a gente já também não traz essa sensação de que sobe. Então, a gente relaxa, puxa o ar, colocando a mão no pé da barriga, imaginando que o ar desce lá para fazer esse movimento de sentir a expansão. E quando a gente solta o ar, a gente vai imaginando um tubo de ar que faz uma curvinha lá embaixo, no períneo, né? Na pelve. Então, você solta o ar, desce a onda e sentindo lá embaixo que faz essa curvinha. E aí você sente que essa curvinha do ar é como se o ar estivesse abrindo caminho para sair pela vagina. Então, puxa o ar, expandindo, criando espaço e soltando o ar, sentindo o J que a gente fala, né? Soltando o ar, descendo, sentindo a curvinha lá embaixo. E é muito importante as gestantes irem treinando essa respiração de uma forma tranquila, gostosa, né? Sentindo o movimento do peito, o movimento da coluna, a respiração lá no pé da barriga. E com o treino, com a persistência, a continuidade, você vai tendo uma sensação melhor nesse períneo, quando você puxa o ar, né? O ar desce até lá embaixo. Quando você solta o ar sai pela vagina. E durante o trabalho de parto, você não vai ter esse fluxo contínuo da respiração. Mas quando passar as contrações, você consegue voltar para essa sensação do corpo, né? Do movimento que abre, do movimento que fecha quando solta o ar, a sensação do ar descendo, a sensação do ar saindo, de uma forma até um pouco mais consciente, deixando vir esse movimento mais fluido da respiração. No momento que vem a contração, talvez você sinta que não dá para fazer o movimento, que não dá para respirar tão profundo, mas tudo bem, aconteça o que acontecer, continue respirando. É isso, Sandra. Você quer complementar com alguma coisa desse movimento de respiração?
não assim complementar, né? Eu quero acrescentar que assim, o que acontece às vezes, né? E isso eu converso muito com a Marilda, eu percebo que é isso, a gente, né, chega uma gestante aqui e a gente percebe que ela está respirando curtinho, né? Então, assim, porque o quê? Né? Conforme o abdômen vai crescendo, vai subindo e vai, né, ocupando o espaço aqui do pulmão. Mas, independente disso também, eu sinto que aqui esses movimentos, eles são travadinhos, assim, vamos dizer, tá? E eu gosto de oferecer um exercício respiratório onde a gente percebe esses movimentos das costelas, porque esses movimentos, né, eles têm a ver com o movimento do diafragma, né? O diafragma lá por dentro. Então, vou convidar vocês a fazer esse exercício, tudo bem? Aqui com a gente, então, vocês vão sentar, deixar o bumbum lá na cadeira, e a gente vai colocar as mãos aqui no peito e vai sentir o peito se encher, expandir. E depois, quando você soltar o ar, você vai fazer uma ligeira pressãozinha aqui para sentir o movimento das costelas mesmo. Vai respirando. Sente ali o movimento das costelas se abrir, depois solta o ar. Fecha. Inspira. E coloca a mão aqui agora. E aí você fecha. Sente as costelas se abaixarem lá na direção do pé. Não para dentro, para baixo. Inspira. Solta o ar. E tenta soltar a barriga. Não contrair a barriga na hora que você solta o ar. Vamos lá. Inspirou. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Vai descendo. E agora você vai inspirar e sentir lá embaixo no períneo também, a relação aqui da expiração lá no períneo. Vê se você consegue sentir. Então, solta o ar até o fim. Vamos lá. Inspirou. Sente as costelas se abrirem. Expirou, vai até o final. Sente ali a pressão lá no períneo. Inspirou. Solta o ar. E agora dá uma tossidinha. Sente ali o períneo lá embaixo. Sentiu? Ótimo. E agora a gente vai de novo com as mãos aqui. Dá um tempinho, faz uma pequena pausa, né? Quando a gente respira muito, entra bastante oxigênio, né? Isso, dá vontade de bocejar. Relaxa o corpo, vai sentindo o corpo como um todo, não só na respiração, mas se você está com os ombros tensos, o quadril. E agora a gente vai fazer uma transferência de balão aqui para você sentir esse movimento, né, das costelas e o diafragma se soltar, para soltar o diafragma aqui. Então, coloca as mãos aqui em cima, a gente vai inspirar. Guarda o ar gentilmente. E agora, sem soltar o ar, você vai transferir para a barriga. Então, a costela vai se abaixar e aí você vai soltar o ar. Relaxa, solta. Sente lá de novo. Inspirou. Guarda o ar. Sente a pressão, essa massagem por dentro, né, Liz? Que a gente, né, a Liz sempre fala dessa massagem por dentro. Transfere lá para baixo, sem soltar o ar, deixa o barrigão maior e deixa sair a respiração lá para baixo.
Sente o períneo se relaxar, um caminho, esse caminho que a Liris falou, né? Esse J assim, que faz lá embaixo. Vamos lá de novo. Inspirou, guardou o ar, transferiu lá para baixo, sente as costelas se abaixarem, sente a pressão lá embaixo e agora solta o ar. E volta a respirar normalmente, sentindo o ar entrar e sair. E veja se você consegue sentir melhor essa mobilidade das costelas quando você inspira, quando você expira, né? E o que acontece, né? Quando o diafragma está travado, aí a gente não vai ter tanta eficiência na nossa respiração, porque a gente vai ficar ali numa condição mais congelada, vamos dizer assim. Então, essa mobilidade, né, das costelas, ela é bem importante também. Então, eu acho super importante a gente treinar aí, e nesse treino, a gente vai também treinando a respiração e ganhando mais consciência corporal, né? Na hora a gente sentir também que na hora que a gente solta o ar, a gente vai usar esse fundinho aqui dessa musculatura dos transversos do abdômen e não o reto abdominal, né? Vamos fazer essa respiração do puxo, então, que é um... Sente aqui em cima, olha, como a gente trabalha aqui. Respira a partir daqui, solta o ar lá para baixo. Nem precisa puxar tanto o ar, mas sente que o períneo ele se abre mais. Vamos lá. Pode fazer esse glote aberta, fazendo isso aqui. E quando é que a gente vai treinar isso? Quando a gente fizer cocô. Né, Liris? Então, toda vez que você fizer cocô, você pode treinar esse partindo daqui. E a gente vai pensar que não é, né? Vai perceber que não é aquele reto abdominal daquela respiração de Valsalva, né? Que prende e que faz essa pressão grande em todo o abdômen, porque a gente vai deixar o abdômen livre lá embaixo. E a força vai partir daqui de cima. Tosse um pouquinho para ver também como parte daqui de cima, ó. E a barriga vai, né? Vai tender a ir lá para baixo. Principalmente nas gestantes, tá, gente? Quando a gente não tá gestante, aí a gente tende a prender a barriga mesmo na hora da tosse, tá? Mas sente, né? Essa musculatura aqui, essa covinha que faz quando a gente faz para baixo essa força, tá? E aí, Liris, tudo bem? Mais alguma coisa que você queira Eu acho contribuir aqui? importante treinar isso, e, se possível, treinar esse movimento também na posição de cócoras. Você pode encostar as costas na parede, né? Coloca a mão na barriga, sente esse movimento que a Sandra falou do transverso, e não do reto do abdômen, mas é uma pressão que vem na barriga por dentro, e a barriga diminui, né? Não aquela coisa que vem de fora para dentro, mas de dentro vem contraindo, e você vai observando a barriga ficar menor, enquanto você vai sentindo o períneo abrir. E se você fizer esse movimento, às vezes com espelhinho embaixo, que você consiga olhar, né? Às vezes tocando a vagina, para sentir esse movimento de abertura da vagina, é uma experiência que, assim, se você puder, de 36, 37 semanas, né, fazer um pouco esse movimento, essa experiência corporal, da respiração, de se tocar, se observar, muda completamente. Se seu parto for amanhã, ele já vai ser um parto diferente por conta dessa experiência. Essa experiência, ela é muito transformadora, tanto da respiração, quanto do toque, e sentindo realmente a região do assoalho pélvico ali, da vagina, se abrindo, enquanto você inspira e expira, né, Sandra? Exatamente, Liris, super, assim, eu e a Liris, assim, né, a gente sempre conversa, mas assim, não dá para desconectar respiração de diafragma,
né? Sola do pé também, né, Liz? Né? Porque essa curvaturinha, né, que o sola do pé tem, o períneo, o diafragma, eles se conversam. Então, enquanto um está contraindo, o outro está indo para baixo também. Quando um relaxa, o outro sobe, relaxa também. Então, a gente vai sentindo essa conversa que tem lá por dentro do corpo e que é sutil. E a gente só começa a prestar atenção quando a gente põe atenção, né? Então, precisa pôr a atenção, e a gente pode pôr atenção quando a gente vai fazer xixi, quando a gente vai fazer cocô, na nossa respiração, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E agora, né, para as gestantes, então, é importante que a gente, né, também faça alguns exercícios que vão dar essa percepção de corpo, e vão dar é uma ferramenta, né, para você sentir essa conversa da respiração com o períneo, tão importante ali na hora do parto. Então, vamos dizer assim, né, essa respiração mais gentil, ela é protetora de períneo, na minha opinião. Eu tenho essa concepção de que, através da respiração, a gente consegue proteger o períneo das disfunções pélvicas futuras. Porque essa respiração valsalva, né, que todo mundo conhece, que todo mundo acha que é a respiração, né, que vai sair o bebê, para mim, assim, ela é uma respiração assim de não acreditar que o útero, porque o útero vai estar fazendo aquela contração lá por dentro. E quase que 80% dessa contração do útero é que vai puxar o bebê, na verdade, né? Então, é uma questão de posições, de respiração, de entrega. Entrega é uma outra coisa que eu falo muito, né? Porque a entrega, então, é só se entregar, né? Como é que a gente faz essa entrega? É só a entrega lá. Entrega lá seu períneo na hora, né? Como é que faz essa entrega? Entrega a gente também treina. Treina. E é interessante que, se a respiração não acontece conexão, não acontece entrega, gera tensão. Então, por mais simples que seja a respiração, porque às vezes, quando a gente está falando, Sandra, dá a sensação de que isso não é tão importante. Às vezes eu percebo isso, que às vezes eu estou ali com a gestante, falando, ela não dá, só a respiração, né? Mas quando ela vai sentindo no corpo dela e se permitindo essa experiência, ela vai ver o quanto isso muda e é importante no momento do parto. Eu gosto de pensar que as coisas sutis, elas são muito mais poderosas, né? Vamos pensar assim, né? Se a gente ficar sem comer, sem os sólidos, né? A gente aguenta aí por uns bons dias, né? Talvez aí uns 10 dias, sei lá. Se a gente ficar sem beber, né? Líquido, a gente fica, sei lá, uns 3 dias sem beber nada. Agora, se a gente ficar sem respirar, nem 5 segundos a gente fica sem respirar, né? Que é o mais sutil ali. Mas, assim, de qualquer forma, são dessas sutilezas, né, que são feitas os grandiosos movimentos lá por dentro da pelve, né? São dessas sutilezas, né? Por exemplo, de um diafragma mais solto, que consegue fazer um movimento mais eficiente, que vai ajudar mais lá embaixo. E são dessas sutilezas de se perceber. Quando a gente me pergunta o que é fisioterapia na gestação, é percepção corporal. Né, Eliene? A Eliene é uma fofa, ela fica assim. Gente, faz sentido para vocês tudo isso? Vamos abrir um pouquinho para, né, a gente conversar um pouquinho, refletir sobre isso, porque Eu quero ouvir a gente trago muito dessa prática clínica, né, dessa observação nos partos, das coisas que a gente vai estudando, né, e a gente vai construindo um raciocínio, né? Como é que é para vocês, as gravidinhas aí, que estão aí no grupo? Faz sentido, a Juliana diz.
Pode abrir o áudio se quiser, tá? Se você não... Eu também, olha, acabei de trabalhar, eu tô toda desconcertada aqui, gente, mas eu tô aqui. Sandra, Tô toda colheira já, cansada. posso falar? Fala, Dachone. Pode? Por Então, eu tô favor. com uma gestante de 30 semanas, tô atendendo ela tem 2 semanas. E justamente esse trabalho de respirar e soltar o diafragma, soltar o abdômen, ela está fazendo a contração ao contrário, ela faz contração do transverso com o umbigo nas costas, sabe? É, faz pilates há muitos anos. Então, ela tem esse hábito de prender a barriga. E aí eu tô lutando com ela, eu falei justamente isso para ela, na hora que estiver fazendo cocô, ela treinar, soltar esse abdômen, porque até na hora de fazer o cocô, ela bota o umbigo para dentro. Gente, esse é um problemaço. Eu encontro pra caramba. E assim, olha só. Quem que estava falando, é Tarsone? Faz super sentido. Amanhã Eu ia falar. Estão me ouvindo agora, menina? Aí a Valesca falou, eu deixei ela falar. Eu tenho a dificuldade dessa mulher que está grávida, só que eu não estou grávida, nunca estive grávida, mas é muito difícil soltar esse abdômen quando a gente não está grávida. Não é? Então, Muito. esse exercício que eu passei para vocês, de inspira, quando você faz isso, você muda o ponto fixo do diafragma. Então, eu estou aqui em cima, agora eu fui lá para baixo e relaxo a barriga, porque as pessoas estão condicionadas a prende, contrai, e fica aquele coisa crispada. Hoje eu atendi uma grávida, ela estava assim, com as costelas para fora, coluna lá atrás. Então, assim, realmente abaixa e relaxa, para ter o quê? Uma mobilidade, né? Uma liberação do diafragma e conseguir relaxar, porque é um condicionamento. Esse exercício que eu passei para vocês é o que eu uso aqui no consultório, tá? Se não prestar muita atenção, Darson, eu consegui fazer com muita consciência corporal, fisioterapeuta sem estar grávida. Consegui fazer uma ou duas vezes. Se eu não prestar muitíssima atenção, não faz. Não faz, se não prestar atenção, você não faz, porque a gente está condicionada a manter esse abdômen grudado nas costas. Exatamente. E a gente descondiciona fazendo diferente, né? Relaxando, né? E fazendo, porque é no fazer que a gente vai incorporar aquele movimento, né? Isso tudo constituiu esse abdômen crispado, esse diafragma crispado, porque a gente condicionou a contrair, né? E a gente precisa da contração do abdômen, mas a gente não precisa de um abdômen crispado, um abdômen duro, um abdômen que não deixa espaço para o bebê crescer, né? Vamos aí relaxar os diafragmas. E olha, eu vou te falar, 80% das minhas gestantes estão com o diafragma crispado. 80%. Eu não fiz essa conta, tá? Mas é tantas, porque assim, eu já faço direto essas respirações, assim, né? Vou abrindo os espaços, os elásticos também das faces. A gente pode um dia também trabalhar essas aberturas, né? Das faces, da respiração, que isso é bem legal também. E é interessante aquilo que a Liris falou, que parece que elas não estão dando muita bola quando a gente fala sobre respiração. E é muito difícil trabalhar a respiração, porque elas acham que preparar períneo para o parto é só massagem perineal, sei lá o quê. Mas, gente... Olha, se tiver gestante aí, é só vocês saberem, né? Que tem que respirar. Que tem que respirar, que é simples assim. Esvazia. É tanta coisa também na cabeça dessas mulheres que elas ficam doidas. Mas sabe por que eu gosto do Epinol? Eu gosto do Epinol porque com o Epinol, quando a gente trabalha o Epinol, elas sentem. Aí fala, estou isso. Eu também uso para isso, para direcionar, assim. Mas muito legal sentir a dificuldade delas no meu corpo, gente. Soltar essa barriga não é fácil.
não é fácil. E aí é isso, né? Também com hipnose a gente pode trabalhar a respiração, né? E trabalhar essa percepção do que é ali, do que influencia no períneo também, né? Eu acho legal, assim, né? Porque eu sempre parto do princípio que a gente tem um corpo perfeito, inato para, né, as coisas acontecerem. Mas a gente não vive uma vida fisiológica, né? A gente vive sentado demais, a gente não respira, a gente fica sentado e ó, aquela coisa aqui enfiada na barriga, né? Aí a gente vai para academia e malha, contrai abdômen, contrai períneo, né? Então, assim, e aí a gente vai pensar num corpo funcional, um corpo que, né, que vai responder às exigências dos momentos da vida, né? Então, eu acho que a gente precisa de caminhos, às vezes, que possam nos fornecer elementos para a gente poder se observar, se perceber e fazer esse corpo, né, responder de uma forma legal. As pessoas não têm consciência corporal, assim, né? Como, né? Oi, Porque às posso vezes fazer uma tem pergunta? dificuldade em coordenar, né, a respiração com o períneo, entender se está tenso, né? Muito bem, meninas. Ok. Pode. Gente, é muito importante quando Quem vocês está trazem falando? a dinâmica. Iris. Oi, Oi. tudo bem? Aqui é a Mabel, muito prazer. Obrigada, Sandra, Estão me ouvindo? Liris, Oi, tudo bem? tudo bem? Eu não sei se está meio atrasado o áudio, eu acho. Não, pode falar, Mabel, estou te Eu ouvindo. não ouvi. Muito legal, eu nunca tinha escutado sobre isso. Eu estou aqui, eu estou gestante, e foi a primeira vez que eu fiz essa respiração aí, senti dificuldade de sentir movimento no períneo, não senti nada. Mas eu fiquei pensando numa dúvida. Esse tipo de respiração é só específico para esse momento de parto, ou é um tipo de respiração que a gente tem que trabalhar mesmo? Porque a gente faz pilates, aí manda fazer uma respiração, aí faz aula de canto, é outra respiração que você tem que encher outro lugar. Então, não sei, são tantos tipos, né, de respiração. Eu ouço muito isso, muito. E assim, eu vou te dar a resposta que eu dou para as minhas pacientes. Primeiro, o jeito certo de respirar é um jeito mais tranquilo. Independente se você respira com o abdômen, né? Só de você pensar assim, deixa eu respirar mais profundo e levar uma respiração mais tranquila ao longo da vida. Na filosofia oriental, os chineses falam que a gente tem uma cota para respirar ao longo da vida. Se a gente respira rápido, a gente vive menos, porque a gente gasta aquela cota. Então, se a gente já pensa que a respiração mais lenta e mais tranquila traz uma vida mais longa, já é uma coisa boa e melhor, né? Essa é uma boa respiração para a gente ter ao longo do dia. Só pelo fato de você observar a sua respiração nas suas atividades, perceber se você está tensionando os ombros e procurar relaxar, deixar essa respiração mais tranquila, trazer um foco e uma atenção para os momentos do seu dia a dia, em como você está respirando, isso também é muito positivo, tá? Isso aí é um treino de atenção plena, né? Que aí depois você pode ir aprimorando melhor no conhecimento do mindfulness, de meditação, que também trabalha bem essa questão do foco e atenção na respiração, né? Então, segundo ponto positivo. O que acontece? No Pilates, você precisa de carga, você vai trabalhar tudo que você faz de braço, de perna, trabalha o seu abdômen. Então, exige uma respiração correta ali no Pilates, né? Quando você vai cantar, exige uma respiração em que você tem um movimento do diafragma
Porque se você não tem esse movimento do diafragma, você gasta as suas cordas vocais. Aí você consome aquilo aqui, não dá para fazer cirurgia. Quando dá calo, né, você perde a sua voz. Assim, é complicado. Então, tem que usar a dinâmica do diafragma. Aí vem essa pergunta, que é uma pergunta que eu ouço muito. Mas, para cada tipo de coisa, existe uma respiração. Quando você pensa no exercício de braço, não tem um exercício de braço que você levanta, tem exercício de braço que vai reto aqui, vai para a lateral, para trabalhar o bíceps lá para trás. Então, o braço tem vários músculos, né? Não é um exercício só. É que a gente pensa que a respiração é uma só. Mas quando a gente começa a pensar que, assim como o braço tem vários exercícios, a respiração tem vários exercícios para cada função. E a melhor respiração no seu dia a dia é aquela respiração mais tranquila, mais profunda e tranquila, só de você se observar e trazer essa sensação melhor para o seu dia a dia, você já respira melhor, tá? Não sei se eu te ajudei. Sim, obrigada. Muito legal, muito bom. Ficou mais fácil, né? Sim, mas vou treinar essa respiração aí, que essa é nova para mim. Começa observando E a gente sua precisa aprender a respiração. soltar. Precisa aprender a soltar também, né? Não só contrair, né? Não só ativar, mas soltar também, né? E eu acho que a gente está muito na inspiração, um pouco na expiração. Então, aprender também a soltar. Lides, vamos fechando, querida. Então, neste final de semana, queria convidar vocês, eu acho que algumas já sabem aqui, né, porque estão lá no grupo, vai ter esse workshop, esse curso sobre as abordagens facilitadoras do assoalho pélvico no parto, né? Então, eu vou trazer, eu e a Liris, toda a nossa clínica prática, nossos raciocínios, né, o que a gente desenvolveu ao longo desses anos, né, relacionados ao que a gente pode ter em termos de abordagens, né, de terapias manuais, como a massagem, facilitação neuromuscular proprioceptiva, liberação miofacial, vibrador, então todas essas técnicas, né? Como que a gente foi construindo isso? Porque a clínica, né? Você vai encontrar sutilezas ali. Cada mulher vai trazer um mundo. Então não dá para a gente, né, estabelecer um protocolo, como acontece nos trabalhos científicos. Os trabalhos servem para nos nortear, para nos sustentar naquilo que a gente está fazendo, mas a clínica ela é muito importante. Então, assim, vai ser muito legal. Confesso que, assim, fazer desenvolver esse curso está sendo muito gostoso para mim, porque eu realmente estou condensando ali tudo que eu sei, né? Em parceria com a Liris, a gente troca bastante, a gente trabalha juntas no mesmo espaço, então a gente está sempre se conversando sobre os pacientes e sobre outras coisas também. A gente também gosta de, né, falar sobre outros assuntos, mas assim, fato é que vai ser muito legal, né? E todas estão convidadas aí, né, a vir com a gente nesse sábado, tá bom? Quer falar alguma coisa, Liroca? Não, é isso. É muito bom estar aqui, ter a presença de vocês, né? A gente espera sempre contribuir, compartilhar e abrir um caminho novo aí, às vezes até para uma reflexão, né? Surgem às vezes mais dúvidas, né? Mas é bom porque a gente também está à disposição de vocês para as dúvidas, tá? Tanto para as gestantes quanto para as físios aí também. E para trocas, né, gente? Porque é isso, né? Cada um vai observando outras coisas e vai encontrando caminhos. Olha que bacana isso, né? Porque a gente vai estar trazendo os caminhos que a gente encontrou, né? Acho que para quem está começando é muito legal, porque a gente andou, né? Fez uma caminhada dentro de um tema que na minha época não tinha quase nada, né? A gente não tinha quase nenhum conhecimento da fisioterapia, ela cresceu muito, então tem muita coisa bacana. É isso. Muito. Obrigada pela presença. Amor, que bom, muito bom, Lavínia, que bom.
Então, venham sempre, tá? Porque a gente sempre vai estar trazendo coisas bacanas aqui. E um beijão para todas. Boa noite, boa tarde, bom fim de noite, de tarde, né? E a gente se encontra lá no sábado. É isso aí. Boa noite. Tchauzinho. Sexta-feira eu vejo você. Tchau. Você não Sim, me sim, esquece. às 9. Beijo. Beijão. Tchau, Tchau. Sandrinha. Tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau, Sam. Obrigada. Beijoca, tchau. Beijo, tchau.